E se eu te dissesse que uma das ferramentas mais poderosas contra o câncer não está no consultório, não está dentro de nenhum frasco de remédio caro e não está em nenhum suplemento importado? E se eu te dissesse que ela está, nesse momento, a poucos passos de você, dentro da sua cozinha, esperando ser usada do jeito certo? E se eu te dissesse que cada vez que você cozinha esse alimento, você está destruindo o composto mais poderoso que ele tem. O composto que a ciência hoje aponta como capaz de fazer células de câncer entrarem em autodestruição. Aqui está o que a maioria das pessoas depois dos 60 está fazendo errado, sem saber. Elas acreditam que câncer é uma loteria, que se vier, vem, que não tem nada que dê para fazer todo dia, em casa, com o que já está na despensa para reduzir o risco. O martelo de várias. Mas a ciência mais recente está mostrando algo muito diferente. O corpo humano tem mecanismos próprios para identificar e destruir células cancerígenas que aparecem todos os dias. Todos os dias, o seu corpo produz células malignas. E o que decide se essas células viram tumor ou são eliminadas em silêncio é o ambiente bioquímico que você cria dentro de você. E nenhuma janela do dia é tão estratégica para ativar essas defesas quanto as 2 horas antes de você fechar os olhos para dormir. Antes da gente entrar na ciência, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Aperta o botão de inscrever logo aí embaixo e ativa o sininho. Esse tipo de informação que pode mudar o rumo da saúde da sua família depois dos 60, eu trago toda semana. E eu não quero que você perca um único vídeo. Hoje à noite eu vou te falar sobre o alho cru, não o alho cozido, não o alho refogado, não o alho em pó. O alho cru, esmagado, deixado descansar por 10 minutos e consumido na janela certa antes de dormir. E eu vou te mostrar, com estudos publicados em jornais como o Nutrients, o Carcinogenesis e o Cancer Letters, exatamente porque esse simples gesto pode ativar mecanismos de morte de células cancerígenas enquanto você dorme. E antes que você pense que isso é mais um vídeo de wellness vago, eu quero deixar uma coisa clara. A gente não vai falar de alho é bom. A gente vai falar de alicina, de sulfetos de alilo, de apoptose, de inflamação crônica de baixo grau. A gente vai olhar para estudos publicados em jornais peer-reviewed, conduzidos por pesquisadores de Harvard, do King's College London, do National Cancer Institute. Porque seu corpo merece mais do que conselho genérico. Ele merece a ciência verdadeira, traduzida em coisas que você consegue fazer hoje à noite na sua própria cozinha. E por que isso importa especificamente depois dos 60? Olha o que está acontecendo dentro do seu corpo nesse exato momento. Por volta dos 60, 3 sistemas críticos começam a desacelerar simultaneamente. Primeiro, a vigilância imune. As células do seu sistema imunológico, especialmente as células natural killer, perdem eficiência em detectar e eliminar células malignas. Segundo, o reparo de DNA. Cada vez que suas células se dividem, ocorrem erros pequenos no código genético PENT, e o sistema que conserta esses erros começa a falhar mais. Terceiro, a desintoxicação celular. As enzimas que neutralizam toxinas e radicais livres dentro de cada célula trabalham em ritmo mais lento, deixando dano oxidativo se acumular dia após dia. Depois dos 60, células malignas que antes eram destruídas pensando em silêncio começam a escapar do controle. Elas crescem sem aviso, sem sintoma, sem dor, até virarem tumor. Mas o corpo ainda tem como reagir FEC, se você der as ferramentas certas, na hora certa. São 6 insights que você precisa entender para ativar isso essa noite mesmo. 1. Como os sulfetos de alilo do alho cru forçam células cancerígenas a entrarem em autodestruição. 3. O segredo dos 10 minutos entre esmagar e comer, que multiplica a quantidade de alicina disponível. 4. Porque a janela de 90 minutos antes de dormir é a mais poderosa para ativar esse efeito. 5. A dose exata, segundo a literatura científica, comente, nem pouco demais, nem demais. Olha, eu vou te entregar o protocolo completo do alho cru aqui nesse vídeo. Dia após dia de CAIS, eu organizei dentro do protocolo anti-infarto
21 dias para salvar seu coração. É o passo a passo, dia a dia, com os alimentos que limpam suas artérias, os horários exatos para cada refeição. Quem está levando essa conversa a sério precisa desse guia ao lado. Agora, o primeiro insight. A maior parte do poder anticancerígeno do alho está em um composto, a alicina. A alicina é o que dá aquele cheiro forte, aquele ardor na garganta, aquela sensação picante quando você morde alho cru. E aqui é onde a ciência fica fascinante. A alicina não existe no alho intacto. Ela só nasce quando você esmaga, mastiga ou corta o dente de alho. É nesse momento que duas substâncias que ficam separadas dentro da célula do alho, a aliina e a enzima alinase, se encontram e reagem. Em segundos, nasce a alicina. E aqui está o problema. A alicina é instável. O calor a destrói. Em uma frigideira a 90 graus, mais de 90% da alicina some em menos de 30 segundos. Em uma panela a 100 graus, ela some quase completamente em 60 segundos. Cada vez que você refogou alho, fritou alho, cozinhou alho, você estava destruindo justamente o composto que a ciência aponta como anticancerígeno. Pense nisso por um momento. Sua avó cozinhava alho. Sua mãe cozinhava alho. Você cozinha alho. E nenhuma dessas refeições entregou para você o composto que importa para a defesa contra câncer. Um estudo publicado em 2023 no jornal Nutrients pela equipe de pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Câncer da Universidade Estatal da Pensilvânia analisou exatamente como o calor afeta a alicina. Os pesquisadores descobriram que para preservar a alicina e seus derivados ativos, o alho precisa ser consumido cru, ou no máximo levado ao calor por menos de 10 segundos depois de esmagado. Qualquer cocção real destrói o efeito. Aqui está o protocolo prático. Pegue um dente de alho. Esmague com a lâmina de uma faca larga ou com o lado de uma colher. Deixe descansar exposto ao ar por 10 minutos. Esse intervalo é crucial. Dá tempo da reação química completa entre a aliina e a alinase produzir o pico de alicina disponível. Depois desses 10 minutos, você consome o alho cru. Pode picar e engolir com um copo de água. Pode misturar com um fiozinho de azeite. O importante é que ele não vá ao calor. Se você acabou de descobrir que cozinhar o alho a vida inteira destruía justamente o composto mais poderoso dele, comenta aqui embaixo essa frase: eu cozinhei alho a vida inteira e estava destruindo o melhor dele. Quero ver quantas pessoas estão descobrindo isso hoje pela primeira vez. Agora o segundo insight, que é o que faz o alho cru ser tão único na guerra contra o câncer. A alicina, quando entra no seu sistema digestivo, é convertida rapidamente em uma família de compostos chamados sulfetos de alilo. Os principais são o sulfeto de dialilo, o disulfeto de dialilo e o trisulfeto de dialilo. Esses compostos são os que chegam até suas células Vega, e o que eles fazem quando chegam é extraordinário. Eles ativam um processo chamado apoptose. Apoptose, em termos simples, é a morte programada da célula. É como se cada célula do seu corpo tivesse um botão de autodestruição embutido, o QEC, um mecanismo de segurança. Quando uma célula fica danificada, mutada ou começa a se comportar de forma cancerígena, esse botão deveria ser apertado e a célula deveria se autodestruir em silêncio, sem causar problema. Mas células de câncer, por definição, são células que aprenderam a ignorar esse botão. Elas continuam vivas, continuam se dividindo, continuam crescendo, mesmo quando deveriam morrer. E aqui é onde os sulfetos de alilo entram. A pesquisa publicada em 2022 no jornal Carcinogênesis pelos pesquisadores do Instituto de Pesquisa Médica do King's College London demonstrou que os sulfetos de alilo do alho cru reativam o mecanismo de apoptose em células cancerígenas, especialmente em células de câncer de cólon, de mama, de próstata e de estômago. Em modelos laboratoriais, esses compostos forçam a célula maligna a apertar o próprio botão de autodestruição. Pense na imagem. Você está dormindo. Seu corpo está em modo de regeneração. E em silêncio, dentro do seu fluxo sanguíneo, os compostos do alho que você comeu estão chegando até as células que estavam tentando virar tumor. E uma a uma, essas células recebem a ordem de morrer. Sem inflamação, sem trauma, sem tumor, só morte programada, do jeito que a natureza projetou. E os sulfetos de alilo fazem ainda mais. Eles também reduzem a inflamação crônica
de baixo grau. Ao lado, esse fogo silencioso que está por trás de mais de 80% dos casos de câncer depois dos 60. Inflamação crônica não dói, não dá sintoma, não aparece em exame de rotina, mas ela cria o ambiente perfeito para células malignas crescerem sem ser detectadas. Um segundo estudo publicado em 2024 no jornal Cancer Letters pela equipe da Universidade Harvard mostrou que os sulfetos de alilo também inibem a proliferação celular em estágio precoce pré. Ou seja, eles não esperam a célula ficar maligna, eles atrapalham a célula de chegar lá. É proteção em duas camadas, prevenção e eliminação. Se esse vídeo está te abrindo a cabeça, deixa o like aí embaixo, é um clique seu que carrega esse conteúdo para quem ainda não sabe que precisa ouvir. Agora vamos para o terceiro insight, que é o que une tudo. Por que comer alho cru antes de dormir funciona melhor do que comer no almoço, no café da manhã ou em qualquer outra hora? A resposta está num processo que acontece exclusivamente durante o seu sono profundo. O reparo de DNA. Toda vez que suas células se dividem, ocorrem pequenos erros no código genético. Esses erros, se não consertados, são uma das principais causas de mutações que levam ao câncer. Mas o seu corpo tem um sistema de reparo de DNA que funciona em ritmo intenso durante as primeiras 3 a 4 horas de sono profundo, exatamente quando os compostos do alho estão atingindo o pico de concentração no seu fluxo sanguíneo. Um estudo publicado em 2021 no jornal Anti-Cancer Research, conduzido por pesquisadores do National Cancer Institute, mostrou que sulfetos de alilo, administrados na janela noturna, potencializam a atividade das enzimas de reparo de DNA em até 40%, comparado à mesma dose administrada durante o dia. 40%. Não é uma diferença pequena. É a diferença entre uma célula que conserta o erro e segue funcionando, e uma célula que carrega o erro e vira do potencial semente de câncer. Aqui está a janela exata, entre 60 e 90 minutos antes de você dormir. Esse é o tempo necessário para que os compostos do alho cru sejam absorvidos no seu intestino e atinjam concentração de pico no sangue, justamente quando você entra na fase de sono profundo. Agora que você entende como o alho cru ataca células de câncer enquanto você dorme, escreve nos comentários essa frase exata. Vou começar com meio dente de alho cru hoje, antes de dormir. Esse tipo de comentário público é o que faz o YouTube entender que esse conteúdo precisa chegar em mais gente da nossa idade. A literatura científica aponta como dose-alvo de meio dente a 1 dente de alho cru, esmagado, com os 10 minutos de espera, consumido nessa janela de 60 a 90 minutos antes de dormir. Mais que isso pode causar refluxo, ardor estomacal ou desconforto. Menos que isso não atinge a concentração necessária para o efeito anticancerígeno. Meio a 1 dente. É essa a dose. Todo dia, por pelo menos 7 dias seguidos para você começar a sentir os efeitos. Agora deixa eu te mostrar como tudo isso trabalha junto dentro de você. Você esmaga o alho, espera 10 minutos, a alicina forma. Você consome 60 a 90 minutos antes de dormir. A alicina é convertida em sulfetos de alilo na sua digestão. Esses compostos atingem pico no sangue quando você entra em sono profundo. Em paralelo, seu sistema de reparo de DNA está em ritmo máximo. As enzimas estão consertando os erros do dia. E os sulfetos de alilo do alho estão amplificando essa atividade em até 40%. Onde houver célula danificada que não conseguiu ser consertada, esses mesmos compostos ativam a apoptose e forçam a autodestruição. Tudo isso, todas as noites, dependendo apenas de você esmagar um dente de alho 90 minutos antes de fechar os olhos. Mas espera, eu sei o que você está pensando. Alho cru não vai me dar refluxo? Não vai me deixar com mau hálito? Não vai irritar meu estômago? Sim, pode acontecer feto, especialmente nos primeiros 2 ou 3 dias. Mas existe uma solução simples. Coma o alho cru com uma colher pequena de azeite extra virgem ou com uma fatia de abacate. A gordura saudável protege a mucosa do estômago e os compostos do alho continuam intactos. E o mau hálito pode ser neutralizado mascando uma folha de hortelã ou de salsinha. Detalhes pequenos. O efeito biológico permanece. Olha, eu preciso ser direto com você nesse momento. O alho cru, antes de dormir, vai te ajudar a combater células de câncer, sim. Mas se você tem mais de 60 anos, o que está realmente te ameaçando todos os dias, em silêncio, não é só o câncer.
é o seu coração. Cada dia que você passa sem reorganizar a rotina do seu coração é um dia a mais que a placa nas suas artérias está crescendo sem você sentir. Foi por isso que eu organizei o protocolo anti-infarto, 21 dias para salvar seu coração. É o passo a passo dia a dia, do dia 1 ao dia 21, com os alimentos que limpam suas artérias, os horários exatos para cada refeição, os hábitos invisíveis que estão entupindo seu coração nesse momento, e os sinais que você precisa monitorar antes de começar. E eu fiz esse protocolo caber em qualquer orçamento. Custa muito menos do que uma única consulta com um cardiologista particular. E você sai dele com um protocolo completo para colocar em prática hoje. O link está fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Se você está aqui assistindo até essa altura, é porque seu corpo já está te avisando. Não ignore esse aviso. E para fechar essa conversa, comenta essa frase aqui embaixo. Exatamente assim. Estou comprometido com 7 dias de alho cru antes de dormir. Daqui a uma semana eu volto a ler os comentários e quero ver os relatos de quem topou o desafio. Vamos amarrar tudo. Tudo que você ouviu hoje vem de uma ideia simples. Seu corpo, depois dos 60, está produzindo células malignas todos os dias, mais do que produzia antes. Mas você tem o poder de criar um ambiente bioquímico que ajuda o seu próprio organismo a identificar essas células e destruí-las antes que virem problema. E nenhuma janela do dia é tão estratégica para isso quanto as 2 horas antes de você fechar os olhos. O alho cru, esmagado, com 10 minutos de espera, consumido em uma dose de meio a 1 dente, na janela de 60 a 90 minutos antes de dormir, ativa 3 mecanismos simultaneamente. Primeiro, libera alicina, que é convertida em sulfetos de alilo. Segundo, esses sulfetos forçam a apoptose em células malignas que aprenderam a ignorar o próprio botão de autodestruição. Terceiro, eles potencializam em até 40% a atividade das enzimas que consertam o DNA durante seu sono profundo. Não são afirmações vagas de wellness. São mecanismos publicados em jornais como Nutrients, Carcinogênesis, Cancer Letters e Anti-Cancer Research, conduzidos por pesquisadores de Harvard, do King's College London, do National Cancer Institute e da Universidade Estatal da Pensilvânia. Aqui está o seu desafio para hoje à noite. Pegue um dente de alho, esmague, espere 10 minutos, coma. Faça isso por 7 noites seguidas. Observe seu sono. Observe sua disposição ao acordar. Observe a clareza mental que volta. Seu corpo ainda tem capacidade enorme de se defender. Tudo o que ele precisa são os sinais certos. Se esse vídeo agregou valor real, faz 2 coisas. Aperta o like mate. Isso é o que diz para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo precisa chegar em mais gente da nossa idade. Sua saúde é seu maior patrimônio. Vamos cuidar dela juntos, uma noite de cada vez.